Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? Quais as ideias que você tem? Com que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Nós temos um isolamento enorme neste país e as pessoas quase todas estão fechadas sobre seus aparelhos, estão fechadas sobre aquilo que estão lendo e vendo, estão mais olhando suas telas do que outras pessoas. Há um individualismo enorme, crescente, há um individualismo que nos domina nesse momento, sem sombra de dúvida. E primeiro conselho que eu dou a vocês: olhem para o rosto das pessoas. Olhem para o rosto dos clientes, olhem para o rosto de quem está comprando, porque o rosto humano é um livro poderoso que traduz tudo. O rosto humano lhe diz: eu estou adorando, eu estou detestando, eu estou entediado, eu estou entusiasmado. Comecem a olhar para o rosto, comecem a mandar menos emojis e emoticons pelo celular e comecem mais a olhar para o rosto humano que traduz tudo que você precisa saber. Chego a sugerir ousadamente que vocês olhem para o rosto das pessoas da própria família, que conversem com maridos e mulheres. Olha a minha ousadia. Que olhem para essas pessoas, que vocês passem a avaliar valores, emoções, sentimentos, que vocês passem a pensar claramente em cada indivíduo único. Essa é uma das grandes chaves do sucesso. Eu tinha um erro, eu tinha um defeito como profissional. E eu vivia no compromisso seguinte, eu vivia no momento seguinte. Isso é um defeito. Vivam no momento que vocês estão. Ao entrarem para conversar alguém, ao tentar uma venda, ao ler um livro, ao namorar, ao conversar com seu filho, ao fazer qualquer coisa importante na sua vida, entre inteiramente naquilo. Não fique pensando o que vem depois. Faça daquela experiência única e que a pessoa que está com você não entenda e não sinta, em hipótese alguma, que ela é um obstáculo ao seu horário, que ela é um obstáculo à sua realização. Entreguem-se a isso. Quais são os meus valores? De novo, parece uma pergunta estranha, mas é uma das perguntas mais importantes que nós temos. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente, sem cessar em nenhum momento. Há mais de 40 anos, quando eu estava estudando línguas inclusive, eu ouvi várias pessoas dizendo sempre que era muito esforço. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar, eu estou aqui para estudar muito. Depois continuei estudando e fiz mestrado e doutorado, fui morar fora, aprendi línguas e sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência, e não apenas excelência média, de grande excelência. Desde o início, eu mirei na ideia que eu quero ser Alexandre o Grande, não Alexandre o Médio, nem o Pequeno. Não quero ser médio, não quero ser a pessoa legalzinha. Por incrível que pareça, e até vaidoso que possa parecer a vocês, mas isso foi um lema de vida. Desde muito cedo eu disse: eu quero ser, se não o melhor, um dos melhores professores do Brasil. Um valor alto, vaidoso. Só que eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mirem alto.
Não tente ser o melhor vendedor do condomínio, é muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua, é muito pouco. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Equilíbrio é um diálogo constante. Estou cuidando do meu corpo é funcional, o corpo tem que ser funcional. Eu tenho que sair do sofá sem auxílio de muitas pessoas. Eu tenho que ser capaz de subir uma escada sem tenda de oxigênio. O corpo tem que ser funcional até a idade que ele é funcional. Ou seja, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise. Estamos em plena crise. Só que há pessoas neste ano de crise que perderam. Outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. A crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros. Há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham, e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo. É claro que hoje, no momento da crise, eu vou dar uma pista histórica importante. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva à noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. O outro não precisa. Importante, crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta: onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Onde você quer estar quando essa crise passar? Quem lembra dessa personagem é uma pessoa experiente. Essa hiena, um desenho animado da década de 60 e 70, a hiena Hard ficava dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Ela era pessimista, porém tudo que a hiena dizia que podia dar errado, dava. Ela era pessimista, mas ela acertava. Por isso que eu quero dizer a vocês que o pessimismo pode ter alguns valores. Ele nos dá uma amostra dos riscos. É importante ter um pessimista na equipe, mas no máximo apenas um, que é o que uma equipe tolera. Quando alguém chega e diz: nós vamos dobrar o capital, dobrar o número de clientes, nós estaremos mais 30 países até o ano que vem, o pessimista diz: calma, não é tão fácil. Pessimistas são bons para levantar os riscos. Pessimistas são péssimos para resolver os problemas. Para eu resolver um problema, para eu resolver qualquer coisa, eu preciso de um otimismo obsessivo. Ouçam os pessimistas. Para pessimista não vale a mãe é sempre otimista com vocês. Ouçam um cunhado é bom para isso. Ouçam o cunhado. Ouçam os pessimistas. Vejam o que eles têm a dizer, agradeçam. Enquanto eles falam, tenham aquela reação bovina. Ouçam. Depois agradeçam e comecem a trabalhar com otimismo total. É só assim que se cresce. É só assim que se consegue alguma coisa. Quem tiver mais método, quem for mais otimista, quem for mais metódico, não sabe o que vai enfrentar,
mas estará melhor do que quem não fizer isso. Pergunta óbvia: onde você quer estar o ano que vem? Eu não sei o ano que vem. O futuro é sempre nebuloso. Se vocês pensarem em futuro como estratégia, entenderão que sim, o futuro é absolutamente imprevisível. Mas quanto mais estratégia eu tiver, mais eu vou controlar. A chuva vai vir para todos. Quem souber nadar melhor vai sobreviver. Esse é um dado óbvio. Bem, mas eu erro bastante. Eu, Leandro, sou hoje melhor professor porque já errei bastante. Eu, Leandro, erro. Errar é humano. Significa que todos que estão aqui, com exceção dos mentirosos, já erraram. Só os mentirosos nunca erraram, porque são mentirosos e dizem que nunca erraram. Faz uma coisa que eu treino há mais de 50 anos diariamente. Eu treino andar. Faz mais de 50 anos que eu treino diariamente e eu tropeço. Erro é um recado enviado para dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor. Senão será só um chorão. Aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. Ostra feliz, diz Rubem Alves, ostra feliz não desenvolve pérola. A pérola é a resposta da ostra a isso. Por que a ostra faz uma pérola? Porque um grão de areia a incomoda e ela reveste com madrepérola. Zona de conforto é aquilo que lhe deixa repetindo. O que acontece com a zona de conforto? Eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo. Eu passo a achar que está bom estar no aquário lotado porque é conhecido. E eu não busco um aquário mais desafiador e maior. Tudo o que te agrada te engana. Tudo o que te seduz e te deixa confortável te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios, mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa, porque ela significa o fim da luta. Saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança, tudo está envelhecendo, tudo está passando, tudo aquilo que não está se expandindo está encolhendo, tudo aquilo que não está melhorando está piorando. Isso é a realidade do mundo. Se você não mudar o seu negócio, alguém mais jovem e mais dinâmico vai mudar. Nesse momento, alguém está tendo uma ideia de vendas melhor que a sua. Isto significa que quem se dedica a ser um profissional precisa permanentemente levar em conta essa frase: mudar é difícil, me ensinaram os norte-americanos. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Tem duas opções: enfrentar a mudança, enfrentar o desafio e pensar: esse ano eu consegui isso, que bom, e agora? Ah, mas eu já falo inglês. Ótimo. Qual o passo seguinte? Eu já consegui a minha casa, perfeito. Era esse o seu objetivo material? Qual é o passo seguinte nos outros objetivos? Não mudar é fatal. A ideia de você se aperfeiçoar é você refletir sobre essas ações permanentemente, para sempre, inclusive. A internet está fazendo ainda uma diluição maior da responsabilidade diante das coisas. A capacidade de agressão das pessoas na internet está muito grande. E o debate, ele é sempre essencial. Como eu disse durante a palestra, a falência do debate tem como consequência extrema o caso da Síria. Por isso que eu temo quando alguém está falando e outra pessoa não quer escutar. Eu temo isso, porque há muitas maneiras de protesto político, mas elas passam por ouvir e responder. Alguém que fotografa um almoxarifado no qual trabalha e reclama, em primeiro lugar, transmite a sensação de quebra de confiança da empresa, mas transmite a sensação de que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele é uma peça num sistema. Bem,
Se eu trabalho numa empresa, tudo aquilo tem a ver comigo. Tudo passa por mim. Internet, opiniões de internet, de redes sociais, sobre política, sobre outras questões, são um campo minado para as pessoas começarem a expressar seus preconceitos. Então, voltando ao tema que eu trabalhei, vocês não foram formados como eu não fui formado. Vocês não foram formados por uma escola sem preconceitos. Eu fui formado numa escola com preconceitos. Eu fui formado numa escola homofóbica, misógina, que falava mal da capacidade feminina, que duvidava da capacidade de pessoas oriundas de determinadas partes do país. Eu fui formado nisso. E cabe a mim reagir a esse tipo de imbecilidade e refletir hoje como adulto que valores são esses e por que eu não quero seguir esses valores. Então, expressar esses valores nas redes sociais é muito perigoso. Todo mundo devia ter muito mais cuidado nas redes sociais, especialmente quem é profissional, especialmente quem exerce uma profissão. Você não gosta de determinado gênero, não gosta de determinado tom de melanina, não gosta de determinada área do Brasil, guarde no fundo do seu coração preconceituoso. É mais prudente, profissionalmente e eticamente. E comece a ler e se informar mais dos problemas. Como diz o Saramago, eu não quero que todo mundo se ame, porque isso é impossível. Quero que no máximo se respeitem. Já é bastante. Já é bastante. Então, esta é uma questão, como uma atriz do Rio de Janeiro disse há pouco, eu não sou obrigada a gostar de gente gorda. Claro que não é. Isso fala de uma série de traumas a resolver com o seu psicólogo. Porém, eu sou obrigado a não expressar esse tipo de questão. Eu sou obrigado a não dizer ao mundo que eu tenho um modelo e que o mundo deve se adaptar a este modelo. Eu não devo expor assim a minha dor ao mundo. Todo preconceito expõe uma dor e um medo. Todo agressor é alguém que tem medo profundo de alguma coisa. Todo choque com isso é um choque de eu tentar superar a minha dor. A virtude pode se transformar num defeito. Quando, por exemplo, eu passo a me orgulhar de que sou um marido honesto e fiel, e a esposa passa a se orgulhar que é honesta e fiel, e passa a criticar aquelas que não são honestas e fiéis, a pessoa transformou uma virtude num ponto de vaidade. Eu, ao fazer um café filosófico, citei a história de Santo Antão, porque a virtude pode se transformar num defeito. A pessoa que transforma a virtude na sua meta e não no meio para atingir a felicidade, que é a expressão de Aristóteles. A ética é um meio para atingir a eudaimonia, a felicidade grega, eu, bom, bem. É a pessoa que começou a perder o objetivo. É a pessoa que começou a perder o limite. Tudo tem que ser prudentemente pensado. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Enterrado lá no cemitério do Père Lachaise, Dr. Hahnemann tem essa frase como coisa. Ou seja, tudo se transforma no seu oposto. Se eu não tenho a medida. Eu aprendi valores. Valores que vêm de uma cultura de imigrantes. Acordar cedo, trabalhar, cuidar um pouco do espaço do outro. Não era um fruto de uma reflexão e nem de uma convicção. À medida que eu fui envelhecendo, eu fui percebendo que alguns desses valores eram de fato valores. Outros eram apenas obsessão. Então, a racionalidade vai transformando aqueles valores obtidos por osmose em valores obtidos agora por reflexão. E eu incorporei vários destes valores. Mas, de novo, eu não sou um poço de ética. Eu permanentemente preciso corrigir questões. Quando eu dou um curso de capacitação para professores, a primeira coisa que eu falo para eles é uma lista das coisas erradas que eu já fiz como professor. Para que eles entendam que não está ali um ser iluminado falando, mas alguém que hoje erra menos, porque eu já errei muito. Que este é o bom. Eu tenho um lema na minha vida, não tropeçar 2 vezes na mesma pedra.
ou seja, não cometeu o mesmo erro. Nunca voltar a um hotel fazenda, por exemplo. Nunca. Só uma vez. Só uma vez. Depois pronto, já foi taticado. Não voltar a uma estação de águas termais nunca. Nunca mais. A gente só comete o erro uma vez. A ideia de você se aperfeiçoar é você refletir sobre essas ações. Permanentemente. Para sempre, inclusive. A grande questão é como é que eu posso dizer a quem detém o poder sobre o meu CPF que aquilo é errado. Há várias maneiras. A que eu mais gosto, que eu acho genial, é a maneira feminina. Fazer ele achar que a ideia é dele. Essa habilidade feminina é a mais notável de todos. Você que sabe bem, você que manda, né? Você que decide. E vai conduzindo lentamente para aquilo que quer. Ai, amor, você quer ir para Campos do Jordão ou vamos para Bertioga? Ah, vamos para Bertioga. Ai, que bom, vamos sair cedo, porque a gente ficou 7 horas na estrada na semana passada, né? Vamos sair bem cedo. Você viu, né? Faltou água e a violência em Bertioga. Mas o que você quer, você é o homem, você manda. Eu já vou, vamos sair bem cedo, porque vai ser um inferno. Aí, tá, né? Aí você diz, não, eu acho que talvez seja melhor ir agora a Campos do Jordão. Não, é o que você quer mesmo? Essa é uma habilidade que leva os casamentos a bodas de ouro. Ela é feminina. Os homens são imbecis e enfrentam. A mulher concorda e faz do jeito que ela quer. Eu acho isso admirável, né? É admirável. Eu disse ontem no jornal, nós precisamos de mais mulheres na política, mas governando como mulheres e não governando como homens. Zélia Cardoso de Mello foi uma ministra fazenda, mas governou como homem. Foi a mesma idiotice que todos os homens que vieram antes dela e depois fizeram também. Precisamos de mulheres que façam mais negociação, que ouçam mais. Isso é uma virtude feminina. Então, como negociar? Eu já trabalhei em escolas com métodos errados. Eu já trabalhei em escolas que eu tinha que fazer o que não acreditava. Já tive que engolir coisas erradas porque eu precisava do emprego. Bom, esse é um dos limites. Quem bate num muro, quando ele é sólido, quebra a cabeça. Se ninguém bater, o muro nunca vai cair. Mas o primeiro que bate é Joana d'Arc. E Dark não da aldeia de Arc, mas Dark, né? Vai ser queimado ao final. Depois de muito tempo o muro cai. Para eu enfrentar o mundo eu tenho que saber a energia que eu quero empenhar nisso. Leila Diniz tomou um banho de praia em 1971, grávida de biquíni. Perdeu o convite para trabalhar na Globo, por causa dessa indecência. Uma grávida de biquíni. Depois dela, todas as grávidas puderam, porque os mais jovens não sabem, mas as grávidas tinham uma cortininha, era um maiô e tinha uma cortininha na frente, era fascinante, né? Tinha um palco, tinha uma cortina na frente. Quando eu era criança, mulher casada andava só de maiô preto na praia. Bem, Leila Diniz abriu o caminho, mas pagou um preço por isso. Perdeu o seu convite para trabalhar na Globo. Então, há sempre um preço a pagar. Que preço eu quero pagar? Que preço? E por fim, eu não consigo tolerar aquilo e continua sendo assim, resta trocar de emprego. Naturalmente todos louvam a ética, isso é muito importante. Como diz tanto a Epístola a Tiago como Santo Agostinho, o demônio crê em Deus. O demônio nunca é ateu, porque ele sabe quem o jogou lá. O demônio tem uma profunda fé, maior que a média das pessoas. O demônio é o único que nunca duvida da existência de Deus. Nós não podemos julgar o clero por causa de alguns padres pedófilos. Não podemos julgar pastores por causa de alguns interessados apenas no dízimo. Nós não podemos julgar o amor de um pai por uma filha a partir do caso Nardoni. Nós precisamos avaliar um pouquinho mais seriamente, mas lembrando que o demônio crê em Deus. Satanás tem uma fé profunda em Deus. Só para usar essa metáfora de Santo Agostinho também na Epístola de Tiago.